Primeiramente, eu gostaria de destacar que sou natural de Picuí, sou filho de Picuí, dessa terra maravilhosa. Mais precisamente, eu fui criado na zona rural, no sítio Volta, né, município de Picuí. Sou filho de Antônio Sales de Barros, popularmente conhecido como Salinho Sanfoneiro, e minha mãe é Maria José Medeiros da Costa. Então, eu fui criado na zona rural e sempre estudei em escola pública, até que tive a oportunidade de ingressar no IF no ano de 2011, mas confesso que antes disso jamais tinha a mentalidade de seguir na vida acadêmica. E aí eu destaco a importância do IFPB, porque de fato mudou a minha percepção de vida. Então, sempre estudei em escola pública, fiz meu ensino fundamental, todo em escola pública, e assim, nunca fui um dos melhores alunos. Acho que, para ser sincero, nem gostava tanto de estudar, até chegar no IFPB, que foi no ano de 2011, e foi a partir de então onde a minha mentalidade começou a mudar. Então, de uma forma resumida, é mais ou menos isso que eu tinha para falar um pouco do meu passado, né? Mas se quiser eu posso falar mais. A minha primeira escola foi na zona rural do município de Picuí, mais precisamente no sítio Gravatá, é uma área rural do município de Picuí. Então eu tive a oportunidade de, de estudar, sendo que naquela época as coisas eram muito difíceis e todos da região próxima estudavam nesse local, então as coisas eram muito difíceis porque não tinha transporte escolar, então a gente precisava nos deslocar das nossas casas a pé ou então através de bicicletas. Então as coisas eram de fato complicadas nesse sentido, né? Porque na época as coisas devido serem difíceis, então a gente não tinha o transporte próprio, então a gente tinha que caminhar a pé e às vezes até por meio de bicicleta, né? Então as coisas eram bastante complicadas nesse sentido, mas que foi a partir daí onde fui observando de que eu tinha que fazer algo para poder mudar a minha vida, né? E aí fui vendo a possibilidade por meio dos estudos, sendo que só um pouco mais na frente, no IFPB, eu consegui enxergar de fato, ou encontrar de fato esse caminho concreto, né? Mas eu lembro muito da minha infância, quando eu estudava nessa escola que eu me referi, no sítio Gravatá, e que a minha brincadeira preferida, juntamente com os demais colegas, era futebol. Então, eu sempre gostei de jogar futebol e lá não era diferente. Tinha até momentos que a gente tirava durante o dia e que assim até as meninas também participavam da brincadeira juntamente conosco. Mas aí, sempre no momento de folga, a nossa brincadeira preferida era jogar futebol. Poderia ser qualquer hora, qualquer horário do dia, meio-dia, 1 da tarde, enfim. Mas não tinha tempo para isso. Sempre quando tinha aquela vaguinha, aquela folga, a gente estava lá jogando futebol. Então, esse é um pouco da minha história enquanto estudante na escola que eu me referi, no sítio Gravatá. Foi através desse professor que eu aprendi a ler. Então, vou até citar o nome do professor na época, que até hoje é meu amigo, é Benedito, o nome dele é Benedito das Chagas. Então, ele foi professor e eu consegui aprender a ler exatamente com ele.
através dele. Então, de certa forma, ele marcou essa minha trajetória no início da vida acadêmica. Então, eu considero assim como uma pessoa muito importante, porque eu aprendi a ler através dele. Eu era adolescente, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Então, esse era o meu grande sonho, mas aí o tempo foi passando e essa realidade esse sonho foi se tornando distante, né? Então, foi um sonho que não consegui realizar, porque é realmente muito difícil. E não dependia só de mim, dependia de outras coisas também, enfim. Mas esse era o meu grande sonho. Só que, com o passar do tempo, vi que isso não seria possível. Aí eu fui tentando ver outras possibilidades. E assim, até eu concluir o ensino fundamental, eu não tinha essa mentalidade de seguir na vida acadêmica. Eu não tinha esse sonho, esse desejo. E, como falei, foi exatamente no IF onde eu encontrei essa possibilidade, eu descobri essa possibilidade. Eu, logo quando o IFPB foi implantado aqui na cidade de Picuí, isso gerou muita divulgação, porque estava chegando naquele momento uma escola técnica, antes era chamada de Cefet, salvo engano, Cefet, e aí gerou-se muitas especulações de que estaria trazendo ali benefícios para a cidade, cursos, oportunidades ali para jovens estudarem e se formarem. Só que eu não me vi assim como uma pessoa é, disposta a estudar, a seguir na vida acadêmica e através dela ter uma profissão. Nessa época eu não tinha isso em minha mente, a minha mentalidade era completamente diferente. Eu pensava, inclusive, em às vezes sair para trabalhar, igual muitos faziam, trabalhar em restaurantes fora aqui do estado, inclusive Recife, por exemplo. Recife, Natal, né, aqui no Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Enfim, essa era a minha mentalidade. E aí eu entrei no IF por acaso. De que maneira? O meu irmão, ele, que é Marcos Salles, ele conseguiu ingressar no IFPB no ano de 2009 para fazer exatamente o curso de mineração. Nessa época, meu irmão era mais esforçado academicamente falando do que eu. Então, através dele, sim, eu vi também uma possibilidade de ingressar no IF. Eu fiz o processo seletivo na época apenas por fazer, que foi no ano de 2010, ou foi 2010. Então, fiz o processo seletivo no ano de 2010, porque meu irmão já estava estudando no IF, como eu estava sem fazer nada, fiz apenas por fazer, mas não sabia sequer o que era a área de mineração. Então, eu escolhi o curso de mineração por acaso, porque meu irmão já fazia, aí ele comentava, às vezes em casa, mas eu não tinha interesse em fazer aquilo. Então, foi a partir de então que eu fiz o processo seletivo para o curso de mineração e consegui a aprovação. Ingressei no referido curso, né, no ano de 2011. Quando eu soube que eu fui aprovado para estudar mineração de FPB, foi de que não seria fácil, seria algo muito difícil, né? Mas que a partir do momento que eu estive no primeiro momento visitando o campus, estudando na primeira semana, eu vi aquela estrutura bacana, maravilhosa, vi também a capacidade dos professores muito qualificados. Então, foi aí onde eu passei a ter uma visão positiva, né? E sem contar que o que mais me motivou dentro do IF foi o lado humano dos professores, a simplicidade que eles tinham,
ao tratar os alunos, em tratar os seus alunos. Então, foi isso que me motivou bastante. Você via ali pessoas com mestrado, com doutorado, e que tratavam os seus alunos como se fossem seus filhos. Então, isso gerou em mim uma boa impressão. Em especial, vou citar o nome de um que eu acho que vocês também conhecem, professor Francisco Souza, geólogo. Ele foi assim uma das pessoas que me deu a mão, de fato, porque ele viu que eu estava me dedicando no curso de mineração e sempre me chamava para fazer suas pesquisas de campo. Então, isso foi me motivando. Então, confesso que esse lado humano dos professores foi assim um ponto muito importante para me motivar a seguir na vida acadêmica, em especial para me sentir ali motivado na área, a exemplo desses relatos aí que eu citei sobre o professor Francisco Souza. Então, ao longo do curso de mineração, eu fui identificando ali que eu tinha uma certa vocação na área da geologia, né? Que a geologia, ela está dentro ali da mineração, ela faz parte desse processo, dessa área, né? Então, geologia, por ser uma ciência muito curiosa, eu também tenho o meu lado curioso, então eu fui estudando, fui me aprofundando um pouco mais, daí o professor Francisco Souza pôde ver o meu interesse e foi se aproximando de mim, eu fui me aproximando dele, e daí eu fui adquirindo novos conhecimentos, ele me chamava para ir no campo, a gente ia, fazia as pesquisas, foi aí quando tudo começou a que a gente pudesse desenvolver trabalhos acadêmicos para enviar para eventos científicos, então assim foi algo marcante na minha trajetória no IF. Porque, por exemplo, naquela época as coisas não eram fáceis financeiramente para minha família, não era de jeito algum, não era fácil. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na zona rural, onde eu fui criado, tinha que trabalhar para conseguir a grana para me colocar combustível, gasolina, né, na moto que eu tinha, eu lembro como hoje, a moto era até do meu pai. E para mim estudar no IF. Então eu tive que batalhar bastante porque eu vivia nessa rotina, eu não tinha assim o tempo livre, totalmente livre para estudar, porque eu tinha que conseguir ali de alguma forma a grana da gasolina para colocar na moto para estudar no IFPB. Então foi com muita determinação que eu consegui concluir esse curso. De tudo que vocês imaginarem, eu já fiz. De tudo que vocês imaginarem, do trabalho da roça, eu já fiz, eu já trabalhei. Então, as coisas não eram fáceis naquela época. Eu tinha que, de fato, trabalhar se quisesse estudar. Não, não era algo assim tão fácil como algumas pessoas imaginam. O que me motivava, de fato, foi o que eu citei anteriormente, nessa situação de eu ter me identificado muito com a área da geologia. Geologia, que é uma área ali que anda junto, né, com a mineração. Então, eu acabei, dentro do curso de mineração, me identificando muito com a área da geologia. E aí veio o apoio do professor Francisco. E aí eu comecei a enxergar possibilidades de atuar um dia como profissional nessa área. E a partir de então, eu comecei a me dedicar, vi que as coisas dependiam de uma força de vontade por minha parte. Então,
eu fazia, inclusive, aquilo por amor. Eu estudava, eu passei a estudar por amor e não por obrigação. Estudava por prazer. Então, essa foi a minha principal motivação. Chegou um momento que eu passei a estudar é, por prazer e não por obrigação. Então, isso é muito bom quando acontece, porque aí você é onde pode mostrar a sua força de vontade. Naquela época, eu era uma pessoa muito tímida. Eu, de fato, era muito tímido. Então, eram poucas palavras entre as pessoas da sala, sendo que, obviamente, eu tinha a proximidade maior com algumas pessoas, né? Alguns meninos que gostavam ali de futebol. Então, a galera que gostava de futebol, geralmente a gente nos reunia para debater sobre isso, sobre aquilo. Então, esse era o grupo onde eu tinha uma maior proximidade, porque apesar de ter conhecimento com os demais, mas devido a ser muito tímido naquela época, então eu não tinha aquela aquela iniciativa de chegar junto para conversar e tudo mais. E com as outras turmas do IF, eu lembro que tinha a turma de Ramilson, que também é técnico em mineração, ele se formou primeiro do que eu, mas eu tinha também uma boa relação com pessoas ali daquela turma. Então, quais eram essas pessoas? Aquelas pessoas que gostavam do curso, onde a gente nos reunia e, por vontade própria, sem obrigação nenhuma, a gente nos reunia e ia para o campo, a gente ia visitar os garimpos, a gente ia fazer pesquisas por conta própria, às vezes os professores não iam, claro, mas a gente ia porque não era aula de campo do IFPB, mas a gente nos reunia e ia fazer essas pesquisas nossas. Então, foi a partir daí quando conseguimos nos motivar mais e ter uma relação bem mais próxima, né, com essa galera que gostava do curso. Tenho, digamos assim, poucas lembranças do último dia enquanto aluno de mineração no IFPB, mas, mas eu lembro de algumas coisas sim. Lembro que a turma, ela, no geral, né, se emocionou bastante, as pessoas, né, da sala, porque nós tínhamos ali uma certa união e foi um momento assim de despedida onde foi de muita emoção. Quando já estava na metade do curso de mineração ofertado pelo IF, eu já sabia o que eu queria da vida. Eu sabia que queria seguir na área. Era aquela área que eu queria seguir. Então, quando concluí o curso de mineração no IF, eu não tinha dúvida alguma de que era nessa área de que eu queria, que eu gostaria de atuar. E as coisas acabaram dando muito certo, né? Dando muito certo. E sobre essa outra pergunta que você me fez, o que em que o IF contribuiu ou mudou a minha vida, eu digo que totalmente. Hoje estou onde estou, graças ao IFPB. O IFPB mudou a minha vida completamente. Sou muito grato ao IFPB, porque se não fosse esta instituição, não sei o que estaria fazendo hoje da vida. Na semana passada estive na casa de um colega, de um grande amigo, que eu tive o prazer de conhecê-lo no curso de mineração ofertado aí no IFPB Campus Picuí. Então, foi graças a esse curso que eu ganhei
mais um amigo na minha vida. O Rumenig, inclusive, mora em Nova Floresta, eu estive lá, e é uma pessoa assim que, desde então, desde quando éramos estudantes do IFPB, acabamos tendo uma boa relação de amizade. Já que é para falar de algo que ficou registrado na memória, eu tenho duas situações. Uma delas positiva e uma negativa. Vou iniciar aqui por essa situação negativa que eu estou me referindo. Bem, um fato muito chocante para nós na época foi o falecimento do professor Bruno Fernandes, que era nosso professor do curso de mineração. Então, nós tínhamos uma boa relação com esse professor. Nós éramos amigos de fato, não era só aquela relação professor e aluno, era também um grande amigo que ganhamos dentro do curso. Enquanto professor, era também nosso grande amigo, um dos nossos amigos professores. Então, o falecimento de Bruno Fernandes trouxe ali naquele momento um período de desmotivação. Eu lembro que muitos alunos ficaram desmotivados. Durante as aulas, tinha momentos que a turma se emocionava, porque foi um momento muito chocante. Então, isso fica como um registro que a gente tem, que eu particularmente tenho na minha memória e encaro assim como uma situação muito triste, né? Mas, querendo ou não, ficou registrado na minha memória. Já em relação à situação positiva, eu posso citar a minha primeira publicação de um trabalho em um evento científico. Foram várias publicações durante o curso de mineração, que a gente desenvolvia as pesquisas juntamente com o professor Francisco Souza, ele nos motivava bastante, mas, assim, uma das publicações que ficou marcada foi a publicação de um trabalho em um evento que ocorreu no México. Então, conseguimos aí aprovar um trabalho e conseguimos submeter e aprovar esse trabalho que foi apresentado, inclusive, pelo professor Francisco no México. Então, foi assim um fato muito importante que ocorreu ali durante o curso de mineração. Além desse trabalho no México, também conseguimos aprovar um outro trabalho que foi em Portugal, além dos trabalhos que aprovamos em eventos como o Simpósio de Geologia do Nordeste, como o Congresso de Gestão Ambiental que houve aqui em Campina Grande, que eu inclusive fui apresentar, em Currais Novos, enfim, vários outros eventos que estive presente e apresentando trabalhos. Então, assim, foi um ponto muito importante, marcante nessa minha trajetória enquanto aluno de mineração. Tenho esses objetos que me trazem a memória dessa minha trajetória no curso de mineração. Quais são esses objetos? Não poderia ser diferente. Amostras de minerais e rochas. Então, eu tenho várias amostras de minerais e rochas que eu coletei no campo durante as nossas pesquisas e que até hoje estão aqui guardadas na minha casa. Então, esses objetos representam muito, tanto para a área, né, como também para mim durante essa minha trajetória. Eu vou destacar aqui um ponto que vai além do conhecimento que envolve aí as disciplinas, ou que poderia envolver as disciplinas. Mas eu vou destacar, assim, um ponto muito importante, que foi o fato de observar
o lado humano dos professores. Então, isso assim mexeu bastante comigo, porque você, de repente, vê hoje em dia na sociedade muitas pessoas que não estão preocupadas com o próximo e tudo mais, mas que eu consegui observar esse lado humano nos professores do IF. Então, isso assim, serviu, isso me deixou bastante sensível e até hoje eu reflito, porque isso me traz bastante aprendizado. É tanto que eu estou hoje na função de professor desde 2018 e eu procuro ser dessa maneira com os alunos, porque muitos alunos criam aquela imagem de que o professor jamais vai estar preocupado com ele, mas que, na verdade, a gente pode encontrar também professores humanos. Então, isso é o que eu tiro como principal aprendizado. Tá? Esse lado aí é muito importante e que eu pude identificar nos professores do IFPB. Hoje eu tenho uma profissão, hoje eu sou técnico em mineração, também sou técnico em geologia, mas graças ao IFPB. Então, o IFPB representa aí muito para mim. Se não fosse o IFPB, pelo fato de eu ser criado ali na roça, muito provavelmente eu estaria também trabalhando na roça. Mas o IFPB me proporcionou essa oportunidade, então eu pude estudar e ter a minha formação profissional e que até hoje eu sou muito grato ao IF. Então, hoje sou técnico em mineração graças ao IFPB. E em questão de oportunidades, sempre surgem, graças a Deus. Então, assim, o IFPB representa muito para mim nesse sentido, no sentido profissional. Em se tratando da questão profissional, do que eu sou hoje, o IFPB representou bastante. Eu concluí o curso de mineração no ano de 2013 e, como já relatei anteriormente, concluí o curso sabendo que era nessa área que gostaria de atuar. E então eu sempre tive em minha mente de que se eu não fosse atrás das possibilidades, das oportunidades, ela não chegaria até mim, não vai cair do céu as oportunidades. Então eu tive isso em mente. Então na primeira semana que eu concluí o curso de mineração, eu fui até a cidade de Cruzeta, no Rio Grande do Norte, e bati na porta lá de uma empresa de mineração, uma mineradora. Nessa época a empresa estava em alta, já tinha alguns alunos que haviam concluído o curso de mineração de FPB que estavam empregados lá, enfim. Eu fui até essa empresa buscar uma oportunidade de estágio, de realizar o estágio. Todo aluno que estuda ali, que faz um curso técnico, sempre tem aquele desejo de realizar o estágio, caso ele se identifique com a área. Então, comigo não foi diferente. Eu gostaria muito de ter realizado o estágio, então eu tinha essa visão. Cheguei, bati na porta da empresa, conversei com o geólogo, ele falou para mim o seguinte, de que gostou muito da minha atitude, eu ter ido até lá e que iria me ceder essa oportunidade de estágio, para me estagiar nessa empresa. Sendo que, nessa época, com algumas semanas depois, abriu-se o processo, o edital, não, o edital já estava aberto, mas logo poucas semanas eu me inscrevi para fazer o processo seletivo do curso de Geologia do IFPB. Com isso, eu fiz o processo seletivo e acabei sendo aprovado. Aí eu tive que tomar uma decisão, saber se eu iria estagiar e se eu fosse, não teria como fazer o curso de Geologia, ou se eu iria
optar pelo curso de geologia, aí não teria como realizar o estágio lá. Daí eu tomei a decisão de fazer o curso de geologia, porque já tinha sido aprovado, e com isso, essa foi a minha decisão. Então, eu ingressei no curso de geologia no ano de 2014, mesmo na época quando tinha essa oportunidade de estágio para mim, eu estava prestes a iniciar, né? Eu terminei o curso de mineração no finalzinho de 2013, alguma coisa assim, enfim. Mas aí eu optei pelo curso de geologia, iniciei em 2014 e concluí no ano de 2017. Então, essa foi minha trajetória, né, no IF, e depois que eu concluí o curso de geologia, em 2017, eu comecei a atuar profissionalmente. Sendo que antes eu já pegava assim, alguns trabalhos para fazer, certo? De consultoria, como técnico em mineração. Às vezes fazer um trabalho de reconhecimento em uma área, às vezes até levar turmas que vinham de universidades no campo, enfim, alguns trabalhos de geoferenciamento de garimpos, o pessoal pedia, eu fazia. Enfim, mas aí quando eu concluí o curso de geologia no ano de 2017, eu comecei a atuar profissionalmente, então eu iniciei fazendo cadastro ambiental rural e consegui nessa época ganhar uma boa grana, inclusive, porque eu vi a possibilidade de atuar, né, profissionalmente, então eu me envolvi nessa área. Quando foi no ano de 2018, eu recebi um convite para dar aula numa escola técnica do estado situada no situada na cidade de Santa Luzia, na Paraíba. E estou nessa escola desde o ano de 2018. Então lá tem o curso de mineração, onde eu ministro aulas nesta escola. E de lá para cá, sempre vem surgindo oportunidades de empresas de mineração, sempre fiz também, quando tem um tempo, né? Os trabalhos extras, que envolvem mapeamento geológico, trabalhos na área de hidrogeologia, que estaria relacionado ao estudo de águas subterrâneas, perfurações, enfim. Então, além de atuar como professor, também venho fazendo, sempre quando tenho tempo, esses outros tipos de trabalhos que eu chamo de extras, né? Trabalhos de consultoria, muitas das vezes. E em questão de oportunidade, sempre surgem, né? Então, desde quando eu consegui concluir, eu venho recebendo aí oportunidades, mas que ainda não pensei em sair do colégio até o momento. É o seguinte, eu falei que estou dando aula até hoje, e de fato estou, sendo que tem uma proposta para mim aí que eu estou analisando com bastante carinho, né, e que na verdade está tudo certo. Eu iria atuar em um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Geologia. É o LAIO, Laboratório de Análises Estratigráficas, é um grupo de pesquisa do Departamento de Geologia da UFRN. Então, eu irei participar desse grupo de pesquisa assim quando essa pandemia acalmar, né? Vamos dizer que quando tudo voltar à normalidade, eu irei atuar neste grupo de pesquisa. Eu fui contratado lá por um projeto, né? E aí, quando tudo voltar à normalidade, vou ter que deixar a escola e passar a atuar no LAI. Eu penso em futuramente fazer a graduação em geologia. Então, lá tem o curso de geologia, o curso de nível superior. Então, eu estando lá trabalhando, fica mais fácil conciliar com o estudo, né? Então, essa é a minha pretensão para o futuro, fazer o curso de nível superior em geologia. A mensagem que eu posso deixar
é que aproveite esta oportunidade em ter aqui, numa cidade como Picuí, uma instituição que realmente qualifica o profissional, certo? Porque esta instituição é capaz de mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Então, eu sempre relato para as pessoas, faço questão de relatar, que o IFPB mudou a minha vida. Eu não sei o que estaria fazendo hoje se não fosse o IFPB Campus Picuí. Por que eu falo isso? Porque na época, quando eu não tinha a pretensão de seguir na vida acadêmica, muito provavelmente eu não teria a, a vontade ou a disponibilidade de me deslocar de Picuí para ir estudar em uma universidade distante, como por exemplo Campina Grande, estudar lá na UFCG ou em alguma outra instituição de ensino que tivesse algum curso que de repente me interessasse, porque na época nada me interessava em se tratando da vida acadêmica, mas pelo fato de ter aqui o IFPB próximo, então como eu estava ali naquele momento sem fazer nada, só trabalhando, então eu fui aventurar, e que na verdade foi através dessa aventura que as coisas passaram a caminhar a favor. Então essa é a grande mensagem que eu deixo para todos, é de que o IFPB é uma instituição capaz de mudar a vida das pessoas. Me sinto realizado, com certeza, mas que almejo sempre algo a mais, em questão de me qualificar sempre mais. Daí vem como exemplo que eu citei anteriormente, o desejo de fazer o curso de nível superior em geologia, mas de certa forma, no geral, eu me sinto totalmente realizado. É tanto que, por exemplo, hoje eu tenho minha profissão, se por acaso eu não fizer o curso de geologia de nível superior, mas eu tenho minha profissão e que tenho certeza de que nunca deixarei de atuar na área, porque desde então, confesso para vocês, eu sempre converso até com meus amigos, que parece que as coisas caminham tudo ao meu favor, da área, né? Parece que eu dei muita sorte porque as coisas caminham tudo ao meu favor, porque em questão de oportunidade de trabalhos, é, inúmeras já surgiram. Então, se eu não tivesse hoje empregado na escola, né, se eu não tivesse dando aula hoje, com certeza eu estaria trabalhando na área de alguma outra forma, né? Então, eu me sinto muito realizado. É tanto que não faço outros tipos de trabalhos porque não tenho tempo, né? Tenho que me dedicar ali ao máximo à escola, mas sempre quando tenho um tempinho, que dá para me fazer alguma coisa diferente, para ganhar alguma renda extra, eu faço, sempre quando tenho tempo, porque oportunidades tem. Então, trabalho aqui pela região mesmo, pego serviços por aqui, aí vem as empresas me ligam, oferecendo ali uma oportunidade para ir trabalhar em tal local e tudo mais. Então, assim, eu sou muito grato ao IFPB, portanto, eu me sinto realizado. Eu gostaria de fazer um relato, viu, Herta? Depois eu fiquei pensando sobre assim, uma situação que marcou ali no curso de mineração, que aí eu lembrei agora, eu lembrei depois, sabe? É, e que, assim, foi um momento difícil que eu passei no IFPB, Campus Picuí, enquanto aluno de mineração. Eu relatei para vocês sobre o fato de ter que trabalhar para me sustentar, né, sustentar ali as minhas despesas que eu tinha para me deslocar até o IFPB, Campus Picuí, porque minha família não tinha condições de me dar é, esse custo, né, que eu tinha. Então eu tinha que trabalhar na roça, fazendo tudo aí que vocês possam imaginar, de agricultura, de cuidar de animais e tudo mais, né? Então, eu passei um momento difícil no IFPB,
que foi quando eu não fui contemplado com a bolsa, que na época era um auxílio transporte. Eu não recebi nesse ano. Foi aí onde veio em minha mente assim, eu fiquei muito, muito triste. Veio aquela sensação de injustiça, sabe? Daí eu fui até pensei em desistir. Assim, quando recebi a notícia, vi lá que estava nas paredes do IF os alunos que haviam sido contemplados. Mas aí, logo em seguida, no outro dia, já amanheci bem, com a cabeça no lugar, e disse: Mas eu vou conseguir. Eu sei que isso aqui é um obstáculo. Eu fui até nessa época conversar com o assistente social, tentar ver qual foi o problema. Aí me parece que foi algo lá de um documento, não sei o quê. Mas acabei aceitando a decisão porque era uma seleção, né? E, enfim, essa foi uma questão assim muito difícil para mim. Nessa época as coisas estavam muito difíceis e eu não havia sido contemplado com esse auxílio. Daí pensei até em um dia, né, em desistir, mas consegui superar isso aí, tudo deu certo. Então, essa é só para resumir um pouco da minha história no IF, da minha história de vida, mas que, graças a Deus, as coisas deram muito certo, né? Então, um relato assim que eu acho interessante reforçar. De memória, pós-IFPB, são as oportunidades que surgem. Eu registro isso como fato importante da memória. E então, todas as oportunidades que surgem, eu paro, analiso e sempre coloco ali é, associado o nome do IFPB Campus Picuí, porque, como falei para vocês, sempre tem surgido oportunidades de trabalho porque eu tive essa oportunidade e aproveitei essa oportunidade aí ofertada pelo IFPB Campus Picuí. Então, essa é uma situação que, pós-IFPB, fica registrado na minha memória. Cada oportunidade que surge. Que sempre estarei disponível para o IFPB. Sempre tive um carinho especial, um olhar especial para os professores, porque os professores do IFPB são, de fato, além de qualificados nas suas áreas, são também pessoas maravilhosas. Então, aí a professora Virna foi minha professora no curso de Geologia, professora de Língua Portuguesa. Professora Herta também foi minha professora no curso de Mineração. Ed Jailson, não foi meu professor hoje, está tendo a oportunidade aí de ser professor dessa instituição maravilhosa, mas sempre estava ali na recepção, então a gente se conhece, a gente tem um contato, sempre tem um contato diário. Então, toda a equipe do IFPB é composta por pessoas ali humanas demais. Então, eu saí do IFPB, né, assim, no sentido acadêmico, concluí os 2 cursos e tudo mais, mas quando eu estou no IFPB eu me sinto em casa, porque ali tem pessoas que são meus amigos. Acabou-se aquela relação professor e aluno, e hoje nós temos aquela relação de amigos, de amizade. Então, eu tenho aí vários amigos, professor Anderson, professor Vinícius, professor Alain, professor Matheus, professora Vina, professor Tiago, enfim, professor Francisco, muitos outros também, que eu consegui esse laço de amizade no IFPB Campus Picuí. Além de ótimos professores, são também ótimos amigos, são seres humanos de fato. Inclusive, esse ponto foi o que me incentivou bastante, porque às vezes eu estava passando ali por algum momento difícil, mas aí sempre vinha ali um professor que me tratava assim como um filho. Então, isso me motivava bastante.